Olá, tudo bem? Então, esse é o nosso podcast de história e hoje nós vamos fazer uma análise sobre dois textos que foram colocados aqui no nosso site. E nós vamos começar o seguinte: o século XIX. Século XIX foi o centro de grandes avanços tecnológicos e científicos. A ideia que o homem finalmente aparentava estar manipulando a natureza era muito recorrente. A natureza, o corpo e a sociedade foram estudadas por várias faculdades mentais, várias matérias, mas quem se destacou foi a biologia, que trouxe debates e descobertas científicas. O principal cientista naturalista que marcou esta era de desenvolvimento foi Charles Darwin. Com a produção das suas obras, A Origem das Espécies e Descendência do Homem, que foi resultado de uma expedição de 5 anos ao redor do mundo, essas teses abordavam a luta e principalmente disputa das espécies através da adaptação e força uma sobre a outra. As espécies mais desenvolvidas iam prevalecer, em contrapartida, as que não fossem desenvolvidas e capacitadas não iam prosperar. Com base nessa ideia, mal interpretada, os darwinistas sociais filtraram esses conceitos. Também, antes de prosseguirmos, vale ressaltar que essas descobertas, em algumas áreas, tiveram repúdio das organizações religiosas e principalmente do público que estava nelas. Continuando. Com esses conceitos que foram, os darwinistas sociais filtraram as ideias e com base nisso criaram carreiras e ideais discriminatórios e raciais. Podemos falar do racismo pretensamente científico e do darwinismo social. Então vamos lá. O que acontece? Eles usaram de base a tonalidade da pele e a aparência da pessoa como se fossem fatores biológicos. E usaram também como defesa a prepotência da Europa, que o povo que é notoriamente branco, sobre a prepotência dele sobre o restante do mundo. E de carreiras surgiram a medicina social. Se você aparentava ser um indivíduo que apresentasse características fracas, menos inteligente e, inclusive, se você fosse negro, você poderia ser esterilizado e classificado como inferior. O outro texto que nós recebemos no nosso podcast, ele aborda sobre a escravidão e a ideia que ela teve com o comércio. O que aconteceu? Vamos começar do zero. A escravidão existia há muito tempo antes da interferência europeia. Ela não tinha o caráter mercantil, era algo como um auxílio, uma ferramenta. Quando os europeus interferiram, ela ganhou esse caráter mercantil, esse caráter de comércio. Para você ser um escravo, você ser considerado, você devia ter cometido crimes, dívidas ou prisioneiro de guerra. Como a escravidão africana, sem interferência europeia, tinha vários tipos de escravidão doméstica, você não era diferenciado, você não era considerado objeto, você sim era um ser humano. Entretanto, a escravidão naquela época era considerada como... O escravo era um auxílio, uma ferramenta adicional para campanhas militares,